Irashaimase! Fala, meus chefinhos, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é muito importante, tanto na vida real como também nas nossas provas de residência. E esse tema é sangramento uterino anormal. Por definição, a gente vai considerar um quadro de sangramento uterino anormal sempre que a paciente tiver alguma queixa com relação ao aumento da duração da menstruação, aumento do fluxo menstrual e até a qualquer quadro de sangramento intermenstrual. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira, a gente vai falar hoje sobre as causas de sangramento uterino anormal, complementando com métodos para investigação e também o tratamento genérico da fase aguda. Na nossa próxima aula, a gente vai retomar essas causas, destrinchá-las um pouco mais específico e mostrar os tratamentos específicos também de cada uma delas. Tá certo? Preparados? Então vem comigo. Chefinhos, sai do Zap Zap, desliga o Facebook, desliga o Instagram. Eu quero só 10 minutos da sua atenção. E a gente já vai começar brilhando. Brilhando por quê? Porque nós temos nosso primeiro flashcard, Flashcard Gold. E esse é o principal, o mais importante de todos. Tem que saber quais as principais causas de sangramento uterino anormal na menacme, ou seja, na idade reprodutiva. Resposta é o palm coin. Palm, para lembrar de palma da mão, e coin, para lembrar de uma moeda. Eu até queria falar que eu que inventei esse palm coin, mas na verdade foi a FIGO, a Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras. E olha só como os caras são bons. Palm vai se referir às causas estruturais, causas anatômicas de sangramento uterino anormal. Então vamos lá por partes. Palm, palma da mão. P, de pólipo endometrial ou endocervical. A, de adenomiose. L, de leiomioma. E M, malignidade ou hiperplasia. COIN vão se referir às causas não anatômicas, não estruturais, também por partes. C, de coagulopatia. O, de ovulatória. E, de endometrial, mas não se referindo às causas anatômicas, e sim aquelas substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras. I, de iatrogênica. E N, de não classificados ainda. E é bom a gente lembrar que o palm coin vai servir para pacientes em idade reprodutiva e excluindo gestação, tá certo? Presta atenção que isso é importante. Com relação à investigação, primeira parte, anamnese. Como a gente vai tirar a história direcionada para as pacientes com sangramento uterino anormal. Lembra que eu falei que a gente tem que excluir gestação. Então é sempre importante a gente pontuar alguns aspectos. Entre eles, a DUM, a data da última menstruação, se a paciente tem atividade sexual e o que ela usa para contracepção. Com relação ao tempo de história, foi a primeira vez que ela teve esse sangramento? Ou já é um quadro mais crônico, 3, 6 meses de história? Como é que são os ciclos? Os ciclos são regulares? Ou ela tem alguma história de ciclos mais espanhomenorreicos, ciclos mais alargados, para pensar num ciclo anovulatório? E o sangramento? Vem certinho? Muitos absorventes por dia? Sai coágulo? Isso é importante a gente delimitar bem também na nossa anamnese. Com relação aos sintomas associados, ela tem muita cólica? Se ela está sangrando bastante, será que ela pode ter anemia? Tem cansaço? Tem fraqueza? Percebeu algum aumento de volume abdominal? Alguma massa pélvica palpável? Se ela tem ciclos anovulatórios, vamos pensar talvez em síndrome de ovário policístico, ela tem alguma queixa de hiperandrogenismo? Também são importantes pontuar essas questões. Além disso, avaliar se a paciente tem alguma comorbidade, então já tem algum histórico de problema na tireoide, como hipotireoidismo, quadros de hiperprolactinemia, se já tem anemia prévia, e medicações que ela faz uso. Então, desde a parte de método contraceptivo, se já faz uso de algum hormônio, e até algumas medicações que podem interferir no eixo. Então, medicações que agem no sistema nervoso central e que poderiam causar alterações do ciclo menstrual. Com relação ao exame físico, o que a gente não pode esquecer? Só porque está na ginecologia, muitas vezes a gente acaba esquecendo de avaliar o estado geral e os sinais vitais. Mas se a paciente está sangrando, é sempre importante excluir um quadro de choque hemorrágico. Então, avaliar o estado geral da paciente e também os sinais vitais, principalmente a frequência cardíaca e a pressão arterial. Com relação ao exame mais direcionado, exame de abdômen, o que a gente pode encontrar? Bom, se é um útero que cresceu, a gente pode sentir o útero. Então, se tem alguma massa pélvica palpável. E até a regularidade do contorno uterino, se é um útero já lisinho e regular, ou se pode ser bocelado, pensando em mais de um mioma.
Com relação ao exame especular, a regra do palm coin vai valer para sangramentos lá de cima, do corpo uterino. Então, é sempre importante, no exame especular, a gente afastar alguma outra causa de sangramento. Por exemplo, uma lesão ou laceração vaginal, ou alguma lesão macroscópica de colo uterino, pensando, por exemplo, uma neoplasia de colo, que não entraria aqui no palm coin. Além disso, pelo orifício externo do colo, tem algum quadro de sangramento ativo? Tem coágulos em fundo de saco vaginal? Então é importante essa parte do exame físico especular. Depois a gente vai fazer o exame de toque. Toque unidigital, bimanual. Então vamos mobilizar esse útero, vamos tentar estimar um volume uterino. É um útero aumentado? Tem dor à palpação? Tudo isso é muito importante no exame físico. Chefinhos, é hora de brilhar de novo. Brilhar por quê? Porque nós temos nosso segundo flashcard, flashcard Gold. Qual o primeiro exame laboratorial a ser feito em uma paciente com sangramento uterino anormal em idade reprodutiva? Qual que é? É o beta-HCG, teste de gravidez. Lembrando que se a paciente for gestante, já não vai entrar aqui e entraria no quê? Naqueles nossos quadros de sangramento de primeiro trimestre. Vamos lá, esse é o primeiro exame, tem que saber se está grávida, não está. Não estando grávida, essa aula aqui. Que exames complementares a gente ainda pode solicitar além do beta-HCG? Hemograma. Então, a gente pode avaliar se a paciente tem anemia. Hemoglobina e hematócrito. Hemograma completo já avalia também a contagem de plaquetas. Além disso, lembra que eu falei que o palm coin diferencia muito se a paciente tem alguma alteração anatômica, alguma alteração estrutural. Qual que é o primeiro exame de imagem que a gente pode pedir? Um ultrassom pélvico, de preferência transvaginal. Se a paciente ainda não teve relação, transabdominal. Além disso, existem alguns outros exames complementares. Então, a gente pode pedir, conforme o direcionamento da anamnese e do exame físico, coagulograma, exames para ver a parte tiroidiana, como o TSH, dosagem de prolactina, exames para investigação de síndrome de ovário policístico, algum exame complementar ao ultrassom, como a ressonância magnética de pelve, e até uma histeroscopia, um exame para avaliar a cavidade endometrial. Com relação ao tratamento, de forma genérica, um tratamento que pode servir para praticamente todos esses quadros de sangramento uterino anormal do palm coin. A gente pode pensar em 3 tratamentos possíveis: tratamento com hormônio, tratamento com antifibrinolítico e com anti-inflamatório. Com relação ao hormônio, a gente pode dar o quê? Pílulas combinadas ou pílulas de progesterona. O que é importante a gente lembrar? Até relembrando da nossa aula de contracepção. Se a paciente tem alguma contraindicação à pílula combinada, alguma contraindicação ao estrogênio. Então, isso é importante, fica ligado. Com relação ao antifibrinolítico, lembrar que toda vez que a gente tem um sangramento no corpo, vai formar fibrina, que é para conter o sangramento. Mas pela própria homeostase do corpo, essa fibrina vai tentar ser quebrada e pode voltar ao sangramento. Então, a gente vai deixar uma medicação para manter, que vai ser um antifibrinolítico, vai impedir a fibrinólise. Então, vai lá bloquear a plasmina e vai impedir a fibrinólise. Então, é uma medicação muito boa no controle de sangramento. E uma terceira opção seria o uso de anti-inflamatório não hormonal. Então, essas 3 opções, hormônio, antifibrinolítico e anti-inflamatório, vocês têm que saber, tá certo? Essa foi a nossa primeira parte da aula. Agora eu quero que vocês deem uma levantada, vão beber água, faz um xixi, e a gente vai voltar para a nossa segunda parte, e agora entrando em tratamentos específicos do palm coin. Então é isso, aguardo vocês. Arigatô!